Vamos aqui para a tela geral, então. A gente tem agora a coluna Sua Saúde. Quem está com a gente aqui é o Dr. Felipe Galotti, ele que é especialista, né, no aparelho digestivo e médico especialista no aparelho digestivo. E a gente vai falar hoje sobre a questão da cirurgia bariátrica. Quem pode fazer, como pode fazer, tem riscos, tem benefícios, tudo isso a gente vai abordar a partir de agora na coluna Sua Saúde. Dr. Felipe, seja muito bem-vindo ao nosso quadro, seja muito bem-vindo ao programa Cidade ao Vivo. Bom dia, Ednei, bom dia, Estela. Bom dia. Um prazer estar aqui com vocês. Primeiramente, agradecer o convite. Acho que é uma oportunidade boa para a gente abordar esse assunto, né, tão complexo que é a obesidade e a cirurgia bariátrica. Então tá, a primeira pergunta que a gente vai fazer, claro, é: o senhor assiste Quilos Mortais? Brincadeira. Mas baseia muito no mas já jornal. viu. Já assistiu, mas já viu. Brincadeira. A primeira pergunta é sobre uma notícia que a gente deu lá em primeira mão no J+, porque o Dr. Felipe foi responsável pela primeira cirurgia bariátrica por videolaparoscopia do Hospital Santa Cruz. Isso, né, doutor? Isso. Então, e o que significa isso? Então, a gente realizou a primeira cirurgia bariátrica por videolaparoscopia da cidade, né? Já anos atrás já aconteceram outras cirurgias bariátricas pelo método convencional, que é o método aberto, né? O método de videolaparoscopia, ele consiste em um método minimamente invasivo, que a gente utiliza pequenos cortes, né? Pequenos furinhos menores do que 1 centímetro, onde vão entrar as pinças para a realização da cirurgia, né? E para criar o espaço para a gente operar com esses furinhos é necessário a insuflação do abdômen com gás, né? Esse gás permite que a gente tenha espaço para fazer a cirurgia. Hoje, falando de estrutura do hospital, a gente tem uns materiais de ponta que não perde para nenhum centro, né, para a grande maioria dos centros das capitais do país, né, Curitiba, aqui no litoral. A gente tem uma torre, uma imagem de vídeo com uma qualidade excelente, né, materiais de videolaparoscopia que normalmente são materiais especiais para o paciente obeso, são materiais, pinças mais longas, mais delicadas, que permitem a gente mobilizar e manipular esse intestino, né, trato digestivo com mais delicadeza e mais precisão. E o restante dos materiais que a gente utiliza na cirurgia são os grampeadores de videolaparoscopia, são os grampinhos que fazem a redução do estômago, né, que são grampos de titânio, que não causam nenhum prejuízo, a pessoa fica para o resto da vida com esses grampinhos, são inertes, né. E falando de grampeadores, nos últimos anos a gente teve uma evolução muito grande desses grampeadores, né? Eles evoluíram muito, diminuindo muitas taxas de complicação da cirurgia, né? A cirurgia bariátrica ela é realizada desde 1960, mas ela teve um acréscimo na realização, né? Um boom, digamos assim, mais no início dos anos 2000, falando em Brasil. E nesse período inicial que a cirurgia era realizada na grande maioria das vezes pelo método aberto, esses grampos eram de qualidade muito inferior, então a gente tinha mais complicações, né? Então provavelmente tem uma pessoa que já ouviu falar de uma pessoa que fez cirurgia, que não teve sucesso na cirurgia. Isso é muito mais comum nesses anos iniciais da cirurgia. Hoje a gente diminuiu muito a taxa de complicação da cirurgia. Para você ter uma ideia, a taxa de complicação de uma cirurgia bariátrica hoje ela é inferior a uma vesícula, uma colecistectomia, uma retirada da vesícula. Então a gente tem muita segurança na realização desse procedimento hoje. A gente também utiliza pinças de energia que fazem a coagulação dos vasinhos, diminuindo a chance de sangramento. Tudo isso a gente tem à disposição aqui no Hospital Santa Cruz de Canoinhas. Claro que quando você fala numa cirurgia que é menos invasiva, que é pelo vídeo, né, reduz os riscos, né? Reduz os riscos de complicação e melhora muito a recuperação no pós-operatório. Um paciente que volta às suas atividades muito rapidamente. Não só falando apenas em dor, a dor é muito menor, mas também chances de infecção, chances de trombose, porque a cirurgia diminui o tempo de cirurgia, normalmente com videolaparoscopia, e outros riscos que a gente consegue diminuir, né, maior precisão. Com maior precisão a gente tem menos riscos de complicações. Eu acredito que o tamanho dessas pinças tem que ser bastante significativos pela gordura abdominal, né? Normalmente, espessura ali. Claro que vai depender de paciente para paciente, né? Tem pacientes que são menores que às vezes não necessitam obrigatoriamente dessas pinças mais longas, mas normalmente a gente precisa utilizar pinças especiais para esses pacientes, né? São pacientes com uma cavidade abdominal maior
e que se for utilizada uma pinça padrão, às vezes não alcança onde a gente precisa alcançar, né, para fazer a cirurgia. Bom, a cirurgia bariátrica, via de regra, ela é retirada de gordura abdominal, não é isso? Não, a cirurgia a gente realiza. Existem duas técnicas mais realizadas no Brasil, né? Falando em técnica cirúrgica, que é o sleeve, né? Que é aquela retirada do fundo do estômago, da grande curvatura, e o bypass gástrico, né? Ambas as cirurgias mexem no estômago, sendo que o bypass gástrico, a gente faz um desvio do trânsito intestinal, da parte proximal do intestino. Esse desvio do intestino, né, junto com a diminuição do estômago, ele vai, obviamente, diminuir a quantidade de alimento que a pessoa vai ingerir e vai promover uma série de aumentos hormonais que vão ajudar na saciedade, aumento do metabolismo, melhor funcionamento do pâncreas, da insulina. Isso tudo, né, são várias cascatas de mecanismo de ação, que não vem ao caso ficar citando muito aqui, mas tudo isso somado que ajuda no emagrecimento e na perda de peso. Eu estou confundindo bariátrica com a lipoaspiração, que é a retirada, também a gente pode falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas via de regra é uma redução do estômago. Redução do estômago, né? As duas técnicas realizam um tipo de redução do estômago com ou sem o desvio do intestino. Né? E falando do caso dessa paciente que a gente operou, foi uma paciente de 55 anos, né, do sexo feminino, que já convivia com excesso de peso desde a adolescência e depois ali da gestação, por volta dos 28 anos, ela teve um ganho de peso expressivo, né, chegou na menopausa e não conseguiu perder peso com os métodos tradicionais de dieta, exercício físico, mesmo sendo uma pessoa aplicada. Então, você vê que a obesidade é uma doença crônica, né, deve ser considerada como doença, e esse paciente precisa de tratamento, né, um tratamento para o resto da vida, fazendo ou não uma cirurgia bariátrica. Então, a gente submeteu, ela tinha várias comorbidades associadas à obesidade, como a hipertensão arterial, a gordura no fígado, que é a esteatose hepática, doença do refluxo, hipotireoidismo, que é o mau funcionamento da glândula tireoide, dores crônicas no quadril, no joelho, que são articulações que têm uma sobrecarga maior pelo excesso de peso, e uma apneia do sono, que depois a gente vai falar das complicações, eu vou explicar um pouco melhor. Mas foi super bem a cirurgia, ela teve alta no dia seguinte à cirurgia, que é o que normalmente acontece, alta no primeiro pós-operatório. Já passou para a fase inicial, né, da dieta líquida, dieta liquidificada, que os pacientes precisam passar depois da cirurgia. Está super bem, né, perdeu 23% do excesso de peso já logo no primeiro mês. Mas é uma paciente que segue bem as orientações, isso é muito importante, né? Agora, já no primeiro mês, já vai começar uma atividade de musculação, porque com o emagrecimento rápido, a pessoa acaba perdendo músculo também. A gente não quer que a pessoa perca massa muscular, apenas gordura. Então, é muito importante a musculação e a atividade física para esses pacientes para manter a perda de peso no longo prazo, né? E imagino que vem aí também a necessidade de uma cirurgia plástica por conta do excesso de pele, não fica? Isso não é uma regra, mas a grande maioria dos pacientes acabam tendo uma sobra de pele. E aí vai da pessoa se incomoda, né? Se é uma coisa que incomoda, esse excesso de pele, querer fazer ou não. Pessoas mais jovens têm uma adaptação da pele, né, melhor, então tem pessoas que acabam não precisando de cirurgia reparadora. Mas se a pessoa fica com excesso de pele e se incomoda, aí sim tem indicação de fazer cirurgia plástica, no caso, depois. O senhor falou da questão de ser uma doença, né, a obesidade, né, as condições genéticas também, imagino que influenciam bastante, né, porque eu vejo uma foto minha que eu tinha 4 anos, eu tinha a mesma barriga que eu tenho hoje. Quer dizer, você segue, então, parece que é uma sina que te carrega, que está ali contigo e segue durante toda a sua vida, que se você tem uma predisposição para criar barriga, por exemplo, você vai seguir assim. Você tem uma tendência a ser uma pessoa obesa. Você vem de uma família obesa, você tem uma tendência maior, e não só pelo fator genético, mas também pelo fator ambiental. Se é uma família que só tem obesos, normalmente é uma família mais sedentária, né, que não faz uma dieta adequada, não tem uma alimentação, né, das mais adequadas, não pratica atividade física. Tudo isso somado com o fator genético, que tem um fator importante, leva a pessoa a desenvolver obesidade e ficar naquela luta com a balança a vida toda. Doutor, e o estômago, ele pode voltar a crescer novamente, né? Ele tem uma certa dilatação depois da cirurgia. Ele é normal, a gente espera que ele dilate depois da cirurgia.
Mas essa dilatação é esperada. Não é isso que faz a pessoa reganhar peso, por exemplo, no longo prazo. Mas tem casos em que ele retorna o tamanho normal dele? Não, retorno normal, tamanho normal não. Né? Ele dilata, ele tem um aumento do tamanho, mas não volta ao tamanho normal. Porque né? eu já vi casos de pessoas que fizeram... Mas a pessoa pode voltar a comer normalmente. Se é uma Só que vai comer menos? Vai comer menos, mas, por exemplo, depende da técnica escolhida, né? O bypass, o estômago fica bem pequeno, então ele dilata um pouco, mas não muito. O sleeve já pode dilatar mais o estômago, né? Porque o estômago fica íntegro, sai retirado a parte da grande curvatura. Então ele tende, né? Se a pessoa não tiver uma dieta nutricional adequada, quantidade alimentar, tende a dilatar mais e reganhar mais peso. Aí não, né? Porque não tem também uma questão psicológica, porque teoricamente a gente come pensando na nossa reserva de caloria, né? E quando a pessoa está comendo demais, ela está pensando que ela precisa de tudo aquilo, mas ela não precisa. Não tem isso também que tem que ser trabalhado depois? Com certeza. Todos os pacientes, é obrigatório, isso é lei, né, do Conselho Federal de Medicina. Toda pessoa que vai ser submetida a uma cirurgia bariátrica, ela precisa passar por um psicólogo, uma avaliação psicológica, uma avaliação nutricional, uma avaliação cardiológica, e dependendo da comorbidade da pessoa, pode ser necessário outros profissionais, né, pneumologista, cirurgião vascular, né, mas esses 3 profissionais são os profissionais obrigatórios. E a psicóloga, no caso falando da parte psicológica, vai trabalhar muito isso, as mudanças que vão acontecer no pós-operatório dessa pessoa. A pessoa precisa estar ciente que a cirurgia traz muitos benefícios, mas que o estilo de vida precisa mudar, não é uma mágica. A pessoa precisa mudar. A cirurgia bariátrica a gente costuma falar que é uma ferramenta. Uma ferramenta que é a mais eficaz, né, comparando com todos os tipos de tratamento que a gente tem, seja medicamentos, dieta, exercício físico, é a ferramenta mais eficaz para perder peso e manter a longo prazo. Mas a pessoa precisa ter consciência que tem que seguir as recomendações de toda a equipe, né, multidisciplinar. É um longo processo, né? É um longo processo. Acho que é mais fácil evitar ficar... a gente citou aqui os quilos mortais, né? O Dr. Nau lá, ele tem uma política ali de fazer com que os pacientes percam, primeiro com uma dieta ali, uma restrição alimentar. Se a pessoa atingir aquele objetivo, aí sim ele parte para a bariátrica. Caso a pessoa naquele processo inicial já não consiga, lógico, ele tenta, a parte psicológica, acompanhamento, caso ele nem submete a pessoa à bariátrica, porque ele sabe que a pessoa não vai conseguir. Eles são, normalmente esse programa trabalha com super obesos, né? São pacientes muito acima do peso. Fazem com um guindaste para tirar de casa, né? Existem no Brasil, mas bem menos do que nos Estados Unidos. Então é muito difícil a gente operar um paciente desses. Né? A obesidade mórbida que fala, né? Obesidade mórbida não. Obesidade mórbida é o MC acima de 40. Mas esses super obesos, eles têm MC de 80, 90, o dobro, entende? Então são pacientes bem mais especiais. E lá precisam perder peso, muito peso antes. Né? E lá é um problema da própria cultura americana de se alimentar com muita gordura, né? De vida, sedentarismo, não é bem mais presente lá. Mas que tem se tornado muito comum aqui também. Né? Falando de obesidade, a obesidade hoje, falando em excesso de peso, né? Sobrepeso é mais, na população brasileira ele está presente em 55%, 57% das pessoas do Brasil. E tem uma previsão para 2030 desse índice chegar a 68%. Mais da metade. De sobrepeso, né? Obesidade, claro que um pouco menos, chega a cerca de 20, 25% ali para 2030. Então você vê que é um problema, né? O Ministério da Saúde reconhece a obesidade como um problema de saúde pública. É uma doença crônica, a gente não pode negligenciar isso e falar que está tudo bem. Né? A pessoa precisa ter consciência de que não é saudável ficar desse jeito, e a obesidade traz muitas doenças associadas. Né? A gente falou um pouquinho das doenças da paciente do caso, mas doenças cardiovasculares, hipertensão arterial, infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral, tudo isso aumenta o risco com a obesidade. Né? O diabetes é muito comum também nesses pacientes, o diabetes do tipo 2, que é aquele diabetes mais associado ao excesso de peso, resistência insulínica, complicações digestivas de refluxo, pedra na vesícula, gordura no fígado. A gordura no fígado, por exemplo, é a principal causa de cirrose hepática. Não é o álcool, não é a hepatite, é a principal causa de cirrose hepática. E a cirrose
pode levar ao transplante hepático. Tudo isso uma comorbidade secundária à obesidade. Tem uma importância. Um amigo meu que está um pouco acima do peso e ele se queixa que às vezes ele é vítima de gordofobia, que eu acho um absurdo, né? As pessoas terem preconceito com relação ao excesso de peso das pessoas. E ele diz assim, as pessoas não entendem que não é que eu queira, né, comer demais. É uma questão que não sei se é ligada à doença, mas é uma pré-condição física mesmo de que também. A pessoa acaba comendo demais. Como a gente falou, a genética está muito associada, tem um fator muito importante, e essas pessoas, quando chegam nesse peso, né, que normalmente é um peso já com indicação para cirurgia, por exemplo, mesmo que ela faça dieta, exercício físico, ela consegue emagrecer, mas manter a longo prazo é muito difícil para essas pessoas. E é isso que importa, o que importa mais é a manutenção do peso, não é a perda. O que acontece muitas vezes, essas pessoas acabam perdendo peso e o organismo mesmo, que já tem um peso estabelecido, faz como se fosse um feedback, né? Ele trabalha para recuperar o peso, é isso que esses pacientes sofrem mais. Por isso que a cirurgia é bem eficaz nesse ponto, porque ela tem uma taxa de manutenção de peso maior a longo prazo desses pacientes. A gente pode considerar, doutor, que a gente tem os privilegiados, que são aqueles que não têm a pré-condição à obesidade, mas a gente tem aqueles que deram azar de nascer com essa pré-condição, seja por causa de genética ou adquirido com o tempo. Isso, eu não entendi a tua pergunta. Eu quis dizer se a pessoa fica obesa porque ela criou aquilo por conta própria, sim, ou ela realmente nasceu com essa pré-condição. Essa pré-condição ela vai ter um fator importante desde a infância. Então, se a criança, por exemplo, já tem sobrepeso desde a infância, a chance dela se tornar um adulto obeso é muito grande. E a gente vê isso direto. Por isso que a gente precisa, desde da fase da criança, de infância, adolescência, precisa se atentar bastante. Não é porque é uma criança, né, com excesso de peso, todo mundo acha engraçadinho as bochechas, né? Isso é bem importante, que pode afetar muito a qualidade de vida da pessoa quando ela for adulta, né? Mas isso é uma culpa do pai que dá comida demais ou porque a criança já está naquela pré-condição? Os pais com certeza têm uma parcela de culpa, né? Obviamente que a gente não pode culpar só os pais, né? Existem fatores genéticos fortes também, mas isso precisa ser trabalhado, né? O pai precisa identificar, mesmo não sendo ele o culpado, que a criança precisa de tratamento, né? Com profissionais, para evitar o desenvolvimento da obesidade e de todas essas doenças que a gente comentou que vêm junto com a obesidade, né? Não, a gente comentou também, tem a depressão, a baixa autoestima, são pacientes que têm menos motivação para o dia a dia, né? São pessoas que dormem, né? O paciente obeso tem uma chance maior de fazer a apneia do sono. Não sei se vocês já ouviram falar, que é aquelas pausas respiratórias, o paciente para de respirar, tem 30, 50 pausas respiratórias em 1 hora, né? Pequenos, poucos, às vezes milésimos de segundo, alguns segundos, e isso faz com que essa pessoa não entre num estágio mais profundo do sono. Então, aquela pessoa que sempre acorda cansada, né, não conseguiu recuperar as energias numa noite de sono. E com isso vem maior risco de infarto, maior risco de pressão alta, todas essas complicações, você vê que está tudo ligado, está tudo relacionado ao excesso de peso, por isso que a gente não pode negligenciar a obesidade. A Zete está dando bom dia, excelente programação, está uma excelente explicação sobre a saúde nas palavras do doutor, né? A gente precisa saber. Obrigado aí a Zete, né? A pergunta aqui da Rose, ela quer saber sobre que profissional procurar no caso de estar, né, imaginando que o filho possa vir a desenvolver a obesidade. Olha, existem alguns profissionais que você vai poder, que você pode procurar. O primeiro profissional, eu acredito que seja um endocrinologista junto com um nutricionista para fazer um plano de dieta, e o endocrinologista vai entender se tem algum fator genético que pesa, para fazer um tratamento mais específico para essa pessoa, né? Mas os pais precisam se preocupar com essas crianças, né? Precisa ter um direcionamento. Se a criança conseguir perder peso nessa idade, é muito mais fácil, né, chegar na idade adulta com um peso, né, considerado normal, uma faixa normal. O Nilson está perguntando sobre os riscos, porque eu disse que uma vez ele procurou um médico e ele achou muito arriscado fazer a cirurgia. Riscos
Existe em todas as cirurgias, né? Como a gente falou... Existe cirurgia simples. Não existe cirurgia sem risco. Existe o risco também da pessoa não fazer e ter um infarto. Exatamente. É isso que mais... Que é o fator relevante. É bem isso que você falou mesmo. O risco de não fazer é muito maior. Né? Se a pessoa tem indicação, a gente não está falando generalizando, né? A pessoa precisa saber se tem indicação da cirurgia primeiro. Mas a pessoa tendo indicação da cirurgia, já está comprovado que o risco da cirurgia é muito menor do que as consequências que essa pessoa pode ter, né, ao longo da vida, né, de todas essas complicações que a gente já falou. Só de chance de óbito da paciente, em 5, 10 anos, diminui em 50%, né, fazendo a cirurgia. Só risco de óbito por secundário essas doenças. E vamos voltar ao início da conversa, né? Pelo vídeo os riscos são muito menores. Os riscos são muito menores, os riscos são muito baixos hoje. Obviamente a gente explica todos os riscos para as pessoas e a gente toma todas as medidas, seja antes da cirurgia e depois da cirurgia, né? A pessoa que faz uma cirurgia bariátrica, ela tem um pouco mais de risco de desenvolver trombose, pelo fato de ter sido submetido a uma cirurgia. Então a gente utiliza botas de compressão, que são aquelas botinhas que ficam apertando a perna durante a cirurgia para facilitar a circulação. Ela também precisa usar um anticoagulante numa dose baixa para evitar a chance de trombose no pós-operatório. E precisa seguir as recomendações no pós-operatório. Lembra que a gente grampeou o estômago, né? Esses grampinhos eles têm um tempo para cicatrização. Só precisa seguir a dieta fracionada, com pequenos goles no início, né, pequenas porções, para não estufar esse estômago e aumentar a chance desses grampinhos que ainda não estão cicatrizados abrirem, né? Por isso que a gente conversa muito isso no consultório com esses pacientes. Perigo, né? Isso aí. O Paulo Basílio está dando um bom dia para a gente, para mim e para a Estela. Um abraço especial para o Dr. Felipe, que é um grande profissional, competente e dedicado, além de ser um grande amigo. Sucesso sempre, Paulinho Basílio. Obrigado, Paulinho. E a Dalete Vieira está dizendo o seguinte: bom dia, eu queria saber se tem risco de fazer uma cirurgia de hérnia de hiato. Faz uns 14 anos quando foi feito, mas voltou. Aí ela tem 64 anos e ela não tem plano de saúde, ela, né, teria que fazer pelo SUS. Então ela tem medo de fazer, ela fez já 14 anos atrás a cirurgia da hérnia de hiato e quer saber voltou, e ela tem 64 anos e ela diz que né, são duas perguntas aqui: será que o SUS faz isso, né? E ela quer saber dos riscos. Riscos a gente falou, né? Existem em todas as cirurgias. O risco da hérnia de hiato é menor, né? É uma cirurgia relativamente mais simples, mas é uma cirurgia, precisa ser avaliada as comorbidades dessa paciente e se ela tem obesidade também, é importante nesse caso, que o paciente obeso com hérnia de hiato, a pressão intraabdominal é maior. Então, tem chance maior de voltar a hérnia depois da cirurgia, se essa pessoa tem um grau de obesidade. Então, se ela tiver, a gente não sei do caso dela, precisa primeiro emagrecer para depois fazer a cirurgia. E se a pessoa tem indicação de cirurgia bariátrica e tem hérnia de hiato, não se faz cirurgia de hérnia de hiato. A cirurgia indicada é a cirurgia bariátrica, seja para hérnia de hiato ou para refluxo, né? Se a pessoa tiver essas indicações. Então, precisa ser avaliado o caso dela, né? É uma cirurgia que precisa ser refeita. Ela já fez uma vez, só para fazer a segunda vez existem mais riscos, né, numa segunda abordagem, numa região que já foi mexida. Isso é difícil dizer com tanta precisão para ela que eu vivo, o caso precisa ser avaliado individualizado. Bom dia para o Moisés, também está elogiando aqui a entrevista, e bom dia também para o Maurício, que está perguntando o seguinte: se existe, não sei se o senhor comentou, mas vale repetir, se existe um peso mínimo para a cirurgia bariátrica. Isso, as indicações, a gente não falou precisamente, né, as indicações para cirurgia hoje são baseadas no índice de massa corporal, né, que é o índice a gente faz pegando o peso dividindo pela altura 2 vezes, peso pela altura ao quadrado. Né? Esse índice vai dar um número. Se quiser entrar ali no meu site, felipegalotti.com.br, com 2 L's e 2 T's, né? Isso, 2 L's e 2 T's. Lá tem uma calculadora automática, você coloca teu peso, tua altura, ele já vai dar o teu índice. Que medo de colocar o peso. Digamos que eu estou a 14 quilos acima do meu peso que seria ideal. Não que você esteja, não, né? Que eu esteja, imagina, isso aí é só ilusão de ótica. Não, isso é só suposição. Mas, digamos que qual que é o peso que tem que estar acima? Não existe um peso, depende da composição corporal da pessoa. Cada pessoa vai ter um peso. Você pensa, uma pessoa que tem 1,5 m, imagina, 20 quilos para ela, acima do peso já é muita coisa. Pessoa que tem 1,90 m, que está 20 quilos acima do peso, já não é tanto. Então, depende da composição corporal da pessoa. E aí, se você tiver esse índice acima de 40, a gente considera obesidade mórbida. Esses pacientes, com ou sem comorbidades, já tem indicação da cirurgia.
né, para prevenir essas comorbidades, né, e a qualidade de vida e todos esses riscos diminuídos. E outras indicações, o índice de massa corporal entre 35 e 40, que é a obesidade grau 2, esses pacientes precisam ter alguma comorbidade. É muito difícil um paciente com esse índice não ter nada. Normalmente a pessoa tem alguma coisa, nem que seja uma pressão alta, uma dor articular, uma doença do refluxo. Uma comorbidade dessas que a gente comentou, as outras também, associadas à obesidade, já é uma indicação para cirurgia. E aqueles pacientes que têm um índice entre 30 e 35 e tem uma comorbidade muito grave, difícil controle, né, para um profissional da área, né, por exemplo, um diabetes ou uma hipertensão arterial de difícil controle, que não consegue controlar com a medicação, também a cirurgia bariátrica está indicada, porque ela melhora muito. Em muitos casos, o paciente, por exemplo, que usa antihipertensivo, ele deixa de usar. Usa um medicamento para o diabetes, ele deixa de usar, ou no mínimo ele diminui a dose, se não for possível deixar de usar o medicamento. Você falou ali doença do refluxo, né? Claro que ficou claro que é um agravante, que está linkado também, mas eu, por exemplo, tenho refluxo, eu não tenho obesidade, né? Até eu não fiz ainda o cálculo na calculadora do doutor lá. Não fiz, mas eu sei mas enfim, ele é muito comum, a doença do refluxo. Refluxo é muito comum. Não que seja doença do refluxo, não sei se é uma diferença aí, mas eu percebo isso muito claramente, tem a ver com o que ele come, né? Então, tem coisas que eu como um dia e vejo claramente que eu já penso isso que vai me dar refluxo, né? Precisa fazer essa diferenciação. Sim. Refluxo todas as pessoas têm. Um grau de refluxo do retorno do ácido do estômago para o esôfago, isso é muito comum, né? Todas as pessoas têm um certo grau, mas a doença do refluxo é aquela doença que provoca, além de ter um refluxo com maior intensidade, ela vai provocar mais sintomas. Seja a irritação da mucosa do esôfago, ou o retorno do ácido para a cavidade oral, né? Pode ter irritação mais dessa parte da cavidade oral, faringe, orofaringe, gastrite, úlcera gástrica, normalmente está muito associado também com o refluxo, mas como você falou, não é só para pessoas obesas. A doença do refluxo é uma doença à parte, não é apenas relacionada à obesidade, e o paciente obeso ele apenas tem mais risco de desenvolver a doença, mas é uma doença que acontece em pessoas com peso normal. Mas daí você tem a doença, né? Ele passa a ser doença a partir do momento que aquilo se torna todo dia? Depende, como você falou, da alimentação. Para diagnosticar a doença, a gente vai precisar de exames, né? Só com conversa a gente não consegue dizer que a pessoa tem a doença do refluxo. Pode ser aquele refluxo normal. Pode ser aquele refluxo normal, a pessoa não tem uma alimentação que não é muito adequada, né? Come muita gordura, muita fritura, muito café preto, alimentos apimentados. Doce, né? Bebidas gasificadas, doce para mim, foi uma das coisas que eu cortei para... Todos esses alimentos, eles aumentam o refluxo. Então, se a pessoa já tem sintomas relacionados, precisa cuidar com a alimentação. Obviamente que não precisa cortar para o resto da vida, mas diminuir a frequência, né? Não fazer uso todos os dias. Fazer o cálculo lá, eu preciso crescer 10 centímetros. Eu acho que o problema é crescer. O problema é crescer uns 10 centímetros ali que daí resolve. A gente já avançou no tempo aqui, mas eu tenho uma última pergunta da ouvinte, eu não tenho o nome dela aqui, mas ela pergunta o seguinte: tenho muita infecção na bexiga, existe algum tratamento que seja bom? Porque esses normais não resolvem, mas daí acho que não tem a ver, né? Esse tem que falar com o Dr. César lá do centro, sorologia no Brasil. E o ouvinte, a gente espectadora, né? A gente vai trazer o Dr. Juliano, o Dr. César aqui no programa, aguarde, confie, e aí a gente vai tratar desse assunto, tá? Mas até lá, procure um médico, né? Porque vai que demora. Melhor a gente não se meter na área dos colegas. Exatamente, acho que é por aí, né? Queria agradecer imensamente a presença aqui do Dr. Felipe Galotti, médico especialista do aparelho digestivo, né? E que trabalha aí com cirurgia bariátrica agora por videolaparoscopia aqui em Canoinhas, e agradecer imensamente a presença dele e desejar que ele volte outras vezes, né? Porque o papo foi muito bom, as pessoas adoraram aqui também, elogiaram, né? E certamente contribuímos um pouco aí para entender melhor a questão das cirurgias bariátricas, da obesidade, né? Que atinge tantas pessoas aqui na nossa cidade, na nossa região, não é diferente. Obrigado, doutor. Obrigado, eu que agradeço.